Bom dia para você. Um feliz sábado, seja mais uma vez bem-vindo. Que bom que no meio desse feriado você conseguiu estar com a gente ainda, para a gente poder celebrar junto, conhecer o Aio, poder louvar a Deus, ouvir a voz dele. A gente está tendo uma overdose de feriado aí, né? Então tá dando para descansar no próximo. Se você não conseguiu passear nesse, fica tranquilo que vem mais pela frente. Semana que vem tem outro. Se não conseguir na semana que vem, tem um de folga, mas depois tem Dia das Mães. Então tá sobrando. Bom, vamos lá. Quero saudar também você que está acompanhando a gente pela internet. Essa série estamos de volta ao vivo. Que bom que você está com a gente aí. E você que está viajando, né? Que você possa estar aproveitando também essa mensagem e ouvindo a voz de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos aqui em nossa comunidade. Eu não sei se você pôde estar conosco nas últimas semanas, mas nós gastamos aí praticamente 2 meses estudando sobre como nós podemos desenvolver hábitos para nos tornarmos missionais, é a expressão que a gente usou. Então a gente estudou aí ao longo de 5 semanas especificamente, 5 hábitos de como nós podemos falar de Deus o tempo inteiro, testemunhar de Deus até mesmo sem palavras, como podemos ser pessoas missionais, pessoas que vivem para falar de Deus para as outras pessoas. E por causa disso nós tomamos algumas decisões, certo? Pelo menos eu espero que a gente tenha tomado decisões. A decisão de intencionalmente falar de Deus a cada momento. Seja num simples sorriso no elevador, seja ao sentar com alguém para dividir uma refeição. Fato é que a gente decidiu falar de Deus a cada instante. O problema é que nem sempre a coisa é tão simples assim. O problema é que a vida nem sempre é tão simples assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse aí para você analisar, tá bom? Alguma vez já aconteceu com você de acordar, levantar, sentar na cama e pensar assim, hoje eu vou falar de Deus, hoje vai ser diferente, hoje eu vou estar sorrindo, a minha alegria vai ser um testemunho de Deus, e aí você sai motivado para testemunhar, e quando você põe o primeiro pé para fora da porta, vem uma chuva de problemas e complicações, e aí todo aquele teu plano vai para água abaixo. Já aconteceu contigo? Aí o sorriso que você queria oferecer para as pessoas, agora você torce para alguém oferecer para você, porque você está precisando. A palavra de Deus que você ia falar para alguém, é você que quer ouvir agora. Já aconteceu com você? Porque nós temos problemas. E muitas vezes, quando a gente começa a comparar o que Deus quer para a nossa vida e o que a gente realmente enfrenta, às vezes parece que o plano de Deus se torna impossível. Pois essa série nova que vamos estudar fala exatamente desse Deus do impossível. Sobre isso que vamos estudar a partir de hoje. É uma série de 7 capítulos, onde vamos estudar cada um dos 7 milagres de Jesus, que estão registrados no Evangelho de João. Então, a cada semana vamos estudar uma história que está no Evangelho de João. A pergunta é, seus problemas são grandes demais? Suas dúvidas são frequentes? Os desafios que você enfrenta, às vezes parecem impossíveis? Talvez a pergunta certa a fazer é, impossível para quem? Impossível para quem? Esse é o título da nossa série. Impossível para quem? Porque todas as vezes que achamos que algo é impossível para nós, para Deus, nada é impossível. E para nós iniciarmos essa série, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, logicamente, no capítulo 2, onde temos a primeira história do Deus do impossível para o nosso estudo. Livro de João, capítulo 2. Enquanto você abre, vou te fazer perguntas para variar também, tá bom? Deixa eu fazer mais perguntinhas. Seja franco consigo mesmo. Reflita no seu coração e não me responda, mas pense você. Alguma vez, você já teve a sensação de que os seus problemas são pequenos demais para Deus? Deixa eu refazer a pergunta para ficar um pouco mais claro. Levando em consideração que Deus tem um universo para tomar conta, planetas para controlar, um mundo inteiro para cuidar e manter em ordem,
Você já alguma vez passou pela tua cabeça assim, não vou incomodar Deus com o meu problema, porque Ele tem coisa mais importante para fazer? Já aconteceu contigo? Deus é grande demais para o meu problema? Ou meu problema é pequeno demais para Deus? Deixa eu refazer essa pergunta um pouco mais forte agora, tá? Alguma vez já passou pela sua mente a ideia de que o seu problema é insignificante para Deus? Um dia desses eu estava assistindo um programa desses esportivos. Um dia desses, quando eu falo um dia desses, quero dizer quase todo dia, tá? Os programas esportivos se passam na hora do almoço. Está comendo e assistindo ali, vendo as notícias. A minha esposa que não entende por quê. É a mesma coisa, tal, mas é interessante. E aí era um desses programas de debate, onde fica ali, você sabe como é que funciona, principalmente os homens. Fica ali uns 5, 6 homens sentados um na frente do outro e debatendo, vendo um lance de um chute na canela de um jogador, e eles ficam debatendo por meia hora se foi falta ou não. Não sei se você já reparou. Todo mundo já sabe a resposta, mas eles ficam debatendo. Não, veja, não, mas por esse ângulo é certeza, não, por outro também é certeza. E assim eles ficam discutindo. E o que é mais interessante é que eles ganham milhares de reais para isso. Mal sabem eles que eu faço de graça todo dia. Mas enfim. Nesse programa eu estava assistindo, lembrando aqui, quase que perdi. Nesse programa eu estava assistindo, eles estavam tendo conversa sobre um jogo. E aí eu não me lembro exatamente o contexto, mas digamos que tinha ali um jogador convidado. E aí o apresentador virou para ele e falou assim, e aí fulano, como é que está a preparação do time para o próximo jogo? Vai ganhar o campeonato e tal? E aí o jogador veio com aquela resposta padrão, né? Não, estamos preparados, o professor deu as dicas para a gente, vamos em busca dos 3 pontos, o importante é um jogo de cada vez, essa coisa você conhece. E aí no final ele falou assim, mas se Deus quiser a gente vai ser campeão, tenho certeza que Deus vai dar essa vitória para a gente. Aí o apresentador, quando ouviu essa frase, ele trouxe um pensamento interessante. Esse apresentador é conhecido por ser meio impulsivo nas palavras. E aí ele respondeu assim, olha, eu tenho certeza que você vai ser campeão, mas Deus não tem nada a ver com isso não. Porque Deus tem muito mais coisa importante para fazer na vida do que decidir quem vai ganhar um jogo de futebol. Aí eu ouvi essa frase, pensei, faz sentido, não faz? Imagina Deus lá no céu tendo que controlar planetas e agora ele para pensar, o time errado está ganhando, deixa eu mudar o placar. Deixa eu fazer essa bola fazer uma curva. Não faz sentido? Claro que aqui eu estou dando um exemplo bobo até de um futebol, mas muitas vezes a gente tem essa sensação com a nossa vida. O meu problema é pequeno demais para Deus. Deus não vai se importar com isso. Será? Será que Deus tem tempo para resolver minhas crises existenciais a cada manhã? Será que Deus se importa com isso? Se alguma vez algum desses pensamentos já passou à sua cabeça, alguma dessas dúvidas, eu espero que a história de hoje possa te ajudar de alguma maneira a resolver essa questão. Quero ler com você João capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o 11, a gente vai ler a história inteira. Depois a gente vai voltar para analisar com calma os detalhes, tudo bem? Mas antes disso, como de costume, quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedindo mais uma vez a direção de Deus. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua casa para de alguma maneira entender algo novo que o Senhor quer falar para nós. Nem sempre novo, na verdade às vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa, mas fato é que a gente precisa ouvir o Senhor. Meu Deus, eu não faço a mínima ideia do que cada um aqui precisa ouvir hoje. No fundo, às vezes eu não sei nem mesmo o que eu preciso ouvir. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o que precisamos ouvir, o que vai no nosso coração. Por isso, nesse momento, eu te peço que o Senhor, que é o único que tem capacidade para isso, que o Senhor possa falar a nós nessa manhã. Que cada um aqui possa ouvir exatamente o que o Senhor tem a dizer. Exatamente o que precisa, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença seja sentida aqui. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 2, a partir do verso 1, leia comigo. A história diz assim: 3 dias depois,
houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com esse deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A história das bodas de Caná, talvez é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Logicamente, a maioria das pessoas não conhece que houve um casamento, que foi em Caná e todos os detalhes envolvidos, mas até o maior dos ateus sabe que um dia Jesus transformou a água em vinho, não é verdade? Tem até uma expressão popular que a gente usa, por exemplo, quando você está num assunto e você vai mudar drasticamente, aí você fala, mudando da água para o vinho, não é assim que a gente fala? Esse é um milagre extremamente popular de Cristo. Talvez isso tenha se tornado popular pelo fato de que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui em vida. O primeiro milagre da vida dele foi essa transformação da água para o vinho. Mas você sabe o que torna essa história mais especial? Não é isso. João é o único que registra essa história. E o fato dele fazer questão de registrar não é por causa do vinho. Não é por causa da transformação. O ponto de João não é nem mesmo o fato de ter havido um milagre. O ponto central da história das bodas de Caná está na relação de Jesus para com 2 partes. Jesus para com Maria e Jesus para com os discípulos. Esse é o ponto central dessa história. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto dela. Haviam passado cerca de 50 dias desde o batismo de Jesus. Aí acontece o casamento. Mais ou menos 50 dias depois do batismo de Jesus. Jesus tinha passado 40 dias já no deserto, em jejum e oração, você se lembra dessa história? Tentado pelo inimigo. E logo depois dessa luta com o inimigo, e ele vence pelo Pai, agora ele resolve voltar para casa, em Nazaré. No meio do caminho, Jesus começa a chamar alguns homens que se tornam seus discípulos. A essa altura do campeonato, o time ainda não estava completamente pronto, mas pelo menos 5 discípulos já seguiam Jesus. João, André, Pedro, Filipe e Natanael, pelo menos eles já acompanhavam Jesus no caminho. Veja, Jesus estava iniciando o seu ministério, preparando o terreno para começar a agir. O ministério não tinha começado propriamente dito, mas ele estava se preparando para esse início. Até que finalmente surge um compromisso na sua agenda. No celular dele apitou: amanhã, casamento. E aqui é um detalhe curioso, só para fazer um parênteses. Para pensar. Jesus está no início do seu ministério, um período fundamental para ele estabelecer os pilares do ministério que mudaria a história desse mundo. E Jesus para tudo para atender um compromisso social, visitar o casamento de um amigo. Curioso, né? Isso nos faz pensar, por exemplo, que nos 30 anos de Jesus, que nós não temos relato, Jesus tinha uma vida normal, como eu e você, apenas focado em buscar Deus, 100%. Mas voltando à história, Jesus então ele vai a esse casamento, acompanhado de seus amigos. O casamento era em Caná, uma pequena cidadezinha, ficava a 6 quilômetros mais ou menos ao norte de Nazaré, a sua terra natal. E nesse casamento estava a mãe de Jesus também. João faz questão de destacar Maria, que nós vamos ver depois que é um personagem importante na história. Tudo ia bem naquela festa. Jesus reencontrou sua mãe depois de quase 2 meses, matando saudade com os amigos ali. Até que começa o problema, o vinho acabou. Por alguma razão, Maria resolve buscar a ajuda de Jesus para resolver o problema do vinho. Ele questiona a atitude da mãe. Mãe, o que a gente tem a ver com essa história? Isso não era o meu plano, fazer nada agora. Mas então ele resolve atender o pedido da mãe,
e pede para que os servos peguem 6 talhas de pedras. E aqui só um detalhe curioso para entender esse contexto. O próprio João fala que aqui tinha que ver com o costume dos judeus. Havia uma lei dada por Moisés aos judeus, de que antes da alimentação ou de uma celebração eles precisavam se purificar. Nesse tempo ainda se praticava essa lei de uma forma muito mais intensa. Então os judeus tinham ali talhas de pedra, que nada mais eram do que potes de pedra, e ali com água, e eles se lavavam ali. A ideia era lavar as mãos, como a gente faz hoje, lava a mão antes de comer, certo? A gente faz isso antes de comer, a gente lava as mãos. E aí agora, só que a ideia ali tinha um papel cerimonial. Então, além de lavar as mãos, eles lavavam os braços, e alguns teólogos vão dizer que eles praticamente tomavam outro banho, porque eles acreditavam que na hora que estavam se lavando, eles estavam também tirando os seus pecados, não apenas a sua bactéria, mas o seu pecado como um todo. Era uma purificação física e cerimonial, espiritual, certo? Para isso que serviam essas 6 talhas de pedra. Em outras palavras, Jesus pede para que os servos peguem 6 potes de água suja, com um restinho de barro, bem gostosinho. E aí agora Jesus pede para que eles sirvam essa água. Veja, a Bíblia fala que ali as talhas foram cheias com 2 ou 3 metretas, só a título de curiosidade. Metreta é uma medida de líquidos que vai equivaler a 22 ou 39 litros. O total das 6 talhas, a gente está falando aí de 264 ou 468 litros de vinho que Jesus produziu. É uma indústria, né? Dá para vender em larga escala. Quando os servos pegam a taça e mergulham naquele pote de pedra, o que vem na taça não é mais água suja, mas sim vinho puro. E agora esse vinho é distribuído aos convidados, que ficam impressionados com a qualidade do sabor daquela bebida. Dessa maneira, Jesus realizou o seu primeiro milagre em vida. Eu quero analisar com você algumas lições que nós podemos tirar dessa história, mas antes, embora não seja nosso foco, eu não posso passar por alto dessa história, eu preciso fazer um parênteses aqui, no que diz respeito ao vinho. Ao longo da história, muitas pessoas têm tido dificuldade com essa história, no que diz respeito à relação de Jesus com a bebida alcoólica. A pergunta é, teria Jesus compactuado com o consumo de bebida alcoólica naquela festa, produzindo mais vinho? Essa é a pergunta. Infelizmente, nós não temos tempo de ir a fundo. Eu trouxe aqui um papelzinho com 4 argumentos e versos bíblicos, referências, para poder explicar o porquê nós temos a nossa posição, o que nós cremos. Mas eu vou tentar resumir aqui, porque não é esse o nosso objetivo, tá bom? Senão o sermão vai ficar só isso. Então eu vou resumir rapidamente aqui. A palavra grega que aparece no Novo Testamento para vinho é a palavra oinon. Essa é a palavra que aparece nesse texto, oinon. O curioso dessa palavra, e aqui está o segredo para compreender essa história, é que no grego a palavra oinon ela pode se referir tanto ao vinho alcoólico quanto ao suco ainda não fermentado. Em outras palavras, o vinho ou o suco de uva puro. A palavra pode significar as duas coisas. Para ser mais honesto, naquele tempo as pessoas malemar sabiam a diferença entre um e outro. Se você levar em consideração que o vinho nada mais é do que o suco de uva envelhecido e que agora naturalmente passa por um processo de fermentação, produzindo álcool, naquele tempo que não havia técnicas de preservação, automaticamente todo o suco virava vinho. A questão não era se eles tomavam vinho ou não, a questão é quanto alcoolizado estava. Um estava menos, outro mais, porque todo suco uma hora virava vinho, não havia preservação. Por isso naquele tempo malemar se sabia a diferença entre um e outro. Por isso que a palavra oinon pode se referir tanto ao puro quanto ao alcoólico, não havia diferenciação, certo? Sendo assim, apenas pela linguística, nós não podemos afirmar categoricamente se Jesus transformou água em vinho alcoólico ou no suco ainda não fermentado. Linguisticamente falando, não é possível afirmar categoricamente. Mas resumindo aqui a ideia, se alguém quiser pode me procurar no final, que eu mostro os 4 argumentos. Resumindo essa ideia, levando em consideração então a coerência com outros textos bíblicos, o contexto e a descrição da história, e finalmente, para fechar o balão aí, pela revelação que nós temos no espírito de profecia, afirmando categoricamente, nós cremos, sem sombra de dúvidas, que Jesus transformou água no puro suco da uva ainda não fermentado. Tudo bem? Essa é a nossa posição. Se você tiver mais dúvidas, procure o Irã. O programa começa às 17 horas. A bucha está com ele, tá bom? Pode conversar que ele vai ter o prazerzão de explicar para você. Mas qualquer coisa depois aqui eu tenho mais informações. Feita essa análise,
voltando ao nosso foco da história, a pergunta que nós fazemos é: o que podemos aprender a partir dessa história? Como eu falei desde o início, o foco de João não está no vinho ser alcoólico ou não. O foco de João não está nem mesmo no fato de que houve um milagre. O foco dessa história está no relacionamento de Cristo com as pessoas. O que podemos aprender? O que isso significa para nós? Se você tem dúvidas sobre o quanto Deus se importa com os pequenos detalhes da sua vida, se você tem dúvidas sobre o quanto Deus se importa com os seus pequenos problemas, a partir dessa história, 3 coisas. Primeiro, saiba, Deus se preocupa com as coisas pequenas. Primeira informação que você tem que gravar. Se você tem dúvidas, saiba, Deus se preocupa com as coisas pequenas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui são casados ou já foram casados alguma vez na vida? Já casaram alguma vez? Ok. Quantos já casaram mais de uma vez? Não, brincando, não levanta a mão, estou brincando. Você que já casou, você que é noivo e está nesse processo do casamento, nessa loucura insana, que é uma correria para o casamento, vai entender o que eu estou falando. Imagina que você está na sua festa de casamento e acaba o refrigerante. Refrigerante. O que você faria? Você entraria em pânico. Possibilidade número 2. Você oraria a Deus pedindo um milagre divino da multiplicação da Coca-Cola. Ou terceira opção, você falaria para os garçons: servem água porque não tem mais refrigerante. O que você faria? Você concorda comigo que essa história do vinho causar todo um pânico é meio que uma tempestade em copo d'água? Você concorda comigo? Acabou o vinho. Ok, não precisa vir um milagre divino para isso, é só servir água. Você concorda? Acontece que naquele tempo, naquele contexto, acabar o vinho não significava simplesmente que os convidados iam passar sede. Significava muito mais do que isso. Na cultura do Oriente Médio, até hoje, a ideia do anfitrião receber bem as pessoas é algo muito importante para aquela cultura. Por isso, naquele tempo, a festa, uma coisa que é importante mencionar, a festa naquele tempo, ela é um pouquinho diferente de hoje. Porque hoje a festa dura algumas horas, você já está querendo os convidados vão embora para ficar mais barato, né? Naquele tempo não. A festa podia durar o dia inteiro. Inclusive, algumas festas duravam uma semana inteira de festa. Imagina? É muita festa, uma semana inteira. Haja dinheiro para sustentar todo esse povo. E o responsável por organizar a festa e conseguir todos os suprimentos era o noivo. Ele que tinha que ir atrás de tudo e organizar tudo. Muito bem. Se o vinho acaba ou qualquer outra coisa, algumas informações são passadas. Primeiro, o noivo é um incompetente, que não tem condições nem mesmo de organizar uma festa direito. Imagina para a família da noiva saber que seu genro não sabe organizar uma festa. Segunda informação, era um vexame social, porque ele não era um bom hospitaleiro, ele não recebia bem as pessoas, porque ele não dava o que as pessoas precisavam. Para você ter uma ideia, o vexame social era tão grande, que naquele tempo, com o vinho acabando, a família da noiva podia processar o noivo por danos morais. Já pensou? Eu sei que tem uns sogros e sogras que iam adorar essa possibilidade, explorar o genro. E aí você entende por que o casal ficaria tão preocupado em saber que o vinho teria terminado? Mas ainda assim, mesmo que a história do vinho seja grande, a gente está falando simplesmente, entre aspas, de um vexame social. Ainda que traga vergonha, precisa de uma intervenção divina, um milagre tão grande? Quando Jesus estava na terra, ele só fez milagres para ajudar os outros o tempo inteiro. Só que os milagres de Cristo para ajudar as pessoas era uma cura para quem não andava. Era ressurreição para quem estava morto. Jesus multiplicou comida, é verdade, mas para quem passava fome. Apenas para ter uma boa visão social, para estar bem com os amigos. A impressão que dá é que esse milagre foge do padrão de Cristo. O próprio Jesus dá essa ideia, porque quando Maria vira para ele e fala: Jesus, por favor, me ajuda. Jesus vira para ele e fala: mãe, o que eu tenho a ver com essa história? E talvez essa seja a grande beleza desse texto. O problema do vinho, comparado com Deus, por mais que tinha uma questão cultural, comparado com Deus, o problema do vinho era minúsculo, e eu diria insignificante, a tal ponto que não era o ponto de Cristo se manifestar ali. Mas Deus sabia que no coração daquele casal,
O problema do vinho era o fim do mundo. E aqui vem a primeira lição. Deus, ele se importa com os problemas pequenos, porque ele não vê como o homem vê, ele vê o que está no seu coração. Tem um texto bem conhecido, de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde a Bíblia fala que Deus não vê como o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então grave o que eu vou te dizer. Deus, ele não conhece o tamanho do seu problema. Deus conhece o tamanho do seu coração e a proporção que esse problema tem no seu coração. Por isso, se o seu problema é tão minúsculo que as pessoas em volta de você acham que você está chorando por bobagem, mas no seu coração significa um mundo, Deus vai tratar esse problema como um mundo, porque Ele sabe o que vai no seu coração. Por isso, saiba que Deus se importa com os seus grandes probleminhas, porque Ele avalia o seu coração. Deus sabe que a escolha da sua faculdade é importante para a sua vida e está te tirando o sono. Deus sabe que enquanto você não conseguir resolver essa dívida, você não vai conseguir avançar para mais nada. Deus sabe que essa conversa mal falada no casamento de vocês está estragando o seu dia. E no momento que isso é importante no teu coração, isso se torna prioridade para Deus. Por isso saiba que Deus se importa com seus grandes probleminhas. Se você tem dúvida sobre o quanto Deus se importa com os detalhes da sua vida, segunda coisa, decida. Entregue o problema a Deus e espere no tempo dele. Entregue o seu probleminha grande na mão de Deus e espere o tempo dele. Você sabe que quando eu estava estudando para essa mensagem, a parte que mais me chamou a atenção dessa história é o ponto de vista de Maria. Eu mencionei que ela era importante na história. Convido você depois em casa a ler o capítulo 15 do livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White, que nós acreditamos ser inspirada por Deus, ela reflete um pouco sobre a visão de Maria de toda essa história. E aqui eu queria te convidar a fazer essa reflexão também. Você que é mãe, ou você que está prestes a ser mãe, você vai conseguir visualizar isso como eu não consigo, como ninguém aqui consegue. Imagine que você é Maria, se coloque no lugar dela. Durante 30 anos, Maria criou um menino que ela sabia que não era um homem qualquer. Durante 30 anos, Maria criou o seu filho, que ela sabia que seria o Salvador do mundo. Durante 30 anos, Maria guardou o segredo de que ela foi engravidada de forma miraculosa pelo Espírito Santo. E durante 30 anos ela guardou o segredo de que um anjo apareceu para ela e falou que seu filho salvaria o mundo inteiro. Mãe, se coloque no lugar de Maria. O seu filho é o Salvador do mundo. Só que no fundo, nem Maria entendia direito qual era a missão de Jesus. Porque a única informação que ela tinha é o que a gente lê lá em Mateus, em Lucas. Um anjo falando com ela, só isso. Por isso, algumas vezes, Ellen White menciona que por algumas vezes Maria caía no erro de pensar que Jesus seria um salvador político, assim como os discípulos também acreditavam. Maria não sabia o que esperar de seu filho. Ela sabia que não era um menino qualquer, mas não sabia o que esperar da vida do seu filho. Maria não sabia que logo seu filho morreria na cruz, açoitado, por algo que ele não fez. Se coloque no lugar de Maria, você que é mãe. Depois de 30 anos, seu filho fazendo companhia, e a essa altura do campeonato, José já havia morrido, e agora Maria está sozinha nessa luta. O filho dela um dia se levanta, que já era um homem feito. Mãe, eu vou viajar, porque eu preciso começar minha missão. E seu filho vai embora de casa, sem você saber para onde. Por 50 dias, seu filho vai embora, você não sabe para onde? Você não tem notícia dele, se ele está vivo, o que ele está comendo, o que ele está fazendo, se ele está agasalhado, você não tem informação. Jesus estava sendo batizado, lá no Jordão. Maria não sabia. Jesus passou 40 dias no deserto. Imagina você, mãe, não sabendo que seu filho está passando 40 dias no frio e no calor do deserto, sem botar um pedaço de pão na boca por 40 dias. Imagina a aflição de Maria. Finalmente, depois de quase 2 meses, ela reencontra o filho na festa do casamento. Ellen White comenta que os noivos da boda de Caná eram parentes de José e Maria. Por isso Maria estava no casamento e por isso ela ajudou na preparação da festa. E por isso ela tinha certeza que seu filho estaria lá de novo.
Imagina a ansiedade de Maria ao reencontrar o filho depois de 50 dias sem saber o que estava acontecendo. E agora seu filho entra pela porta. Imagina a alegria dela, só que quando ela olha para Jesus, ela percebe que o seu menino não era mais o mesmo. Jesus voltou calejado do deserto. Imagina a pele queimada do filho, depois de 40 dias passados no sol do deserto. Ellen White descreve que o semblante de Cristo estava mais cansado, porque a Bíblia fala que ele passou 40 dias lutando com o próprio diabo. E você olha o seu filho sem entender o que está acontecendo. Imagina Jesus mais magro, de passar 40 dias sem comer nada. E você pensa, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? E ainda para piorar, ele vem seguido por 5 homens que você nunca viu na vida. Só que todos eles olham para ele como um mestre, como o Senhor da vida deles. Maria não sabia o que esperar de Jesus. Mas ainda assim, na forma de Jesus se posicionar, na atitude dele, Maria via que Jesus se portava como uma autoridade. Seu filho não era mais o mesmo. A festa começa, e você vai imaginando o turbilhão de sentimentos que está passando no coração de Maria. E a festa começa e de repente acaba o vinho. É curioso que no relato de João, capítulo 2, verso 1 a 11, que a gente leu, você tem a menção de que existia um cerimonialista na festa. Mas quando o vinho acaba, os servos procuram Maria e não o cerimonialista. Justamente porque ela havia ajudado na preparação da festa. E agora Maria, quando viu que o vinho acabou, o problema era grande, ela procura seu filho. 30 anos ele ajudou ela para tudo. A solução dela era procurar o filho dela. E agora ela busca, filho, me ajuda, acabou o vinho. E agora Jesus fala uma das frases mais importantes dessa história. Primeira coisa que é importante mencionar. Ele fala, mulher, que tenho eu com isso. É importante mencionar que essa expressão mulher, naquele contexto, era uma expressão extremamente carinhosa. Não é rude, né? Extremamente carinhosa. Inclusive é a mesma expressão que Jesus usa lá em João capítulo 19, verso 26, quando na cruz ele pede para que João tome conta da sua mãe. Uma expressão extremamente carinhosa. E agora ele fala, mãe, o que a gente tem a ver com essa história? E vem a frase mais importante, ainda não é o meu tempo. Ainda não chegou o meu tempo. Nessa frase, Jesus estava passando algumas informações que é importante a gente mencionar. Primeiro, como já vimos, não era plano de Jesus ter o seu primeiro milagre ali. O plano dele não era esse. Não era o plano de Jesus se tornar público ainda. Jesus teve que antecipar por causa de Maria. Segunda coisa, Jesus estava mostrando para sua mãe que as coisas haviam mudado. As coisas haviam mudado. Não era mais igual era antes. Mãe, agora não é você mais que controla a minha vida. Com todo carinho Jesus fala. O que Jesus está falando para Maria é que ele não era mais um filho de homens, mas agora ele era o filho de Deus. Mãe, não é só mais a você que eu respondo, agora eu respondo ao Pai. As coisas mudaram. Terceira informação, mãe, as coisas não vão mais ser sempre no tempo que você quer, agora é no tempo do Pai. Maria pela primeira vez estava começando a entender o que seu filho ia fazer. A coisa estava começando a fazer um pouco de sentido. E você imagina como foi o turbilhão de sentimentos do coração de Maria. Mas Maria entendeu. A tal ponto que a Bíblia fala que ela virou para os servos e falou o seguinte, façam o que ele disser. Simplesmente obedeçam o que ele mandar. Eu te pergunto, Maria sabia que Jesus faria um milagre? O que você acha? Maria esperava que Jesus fizesse um milagre? Mais do que isso, Maria sabia que Jesus podia fazer milagres? Eu não sei. Honestamente, acho que não. Ela nunca tinha visto o filho fazer um milagre. Para ela era o filho dela. Maria não fazia a mínima ideia do que Jesus faria. Mas na hora que ela entendeu que agora era o filho de Deus com quem ela estava falando, ela virou para os servos e falou o seguinte, não importa o que ele disser, essa é a melhor decisão. Se Jesus virasse para os servos e falasse assim, não vai mais ter vinho, serve água. Essa era a melhor decisão. Se Jesus dissesse, vou sair e comprar no mercadinho, enrola o pessoal. Essa é a melhor decisão. Se Jesus fizesse um milagre, essa era a melhor decisão. Maria confiou que o seu filho sabia qual era a melhor decisão a ser tomada.
Ela entregou o problema na mão do Filho de Deus e agora confiou que ele resolveria. Maria não apenas confiou no seu filho, Maria confiou no Filho de Deus. Por isso, uma vez que você entendeu que Deus se importa com o seu pequeno, grande problema, pare de lutar sozinho. Entregue seu grande probleminha nas mãos de Deus. E principalmente, confia que a decisão dele sempre será a melhor opção. No tempo dele, da forma dele, sempre a melhor opção. Apenas confie. Como diz o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará todo o resto. Entrega, confie. Se você tem dúvida sobre o quanto Deus se importa com os detalhes da sua vida, terceiro e último aspecto, lembre-se, Deus faz milagres para que você aprenda a confiar mais. Jesus mudou os seus planos por causa de um pedido da sua mãe. Jesus antecipou sua manifestação pública por causa da sua mãe. E qual era o seu objetivo ao mudar seus planos? O verso 11 traz informação interessante para a gente que a gente leu. Ele conclui a história das bodas dizendo: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Esse padrão ele se repete ao longo de todo o livro de João. Todos os milagres de Cristo, todos os sinais de Cristo têm um único objetivo: que o povo cresce no Filho de Deus. Esse é o objetivo. Por isso, a última lição que a gente tira é que toda vez que Deus faz um milagre na sua vida, toda vez que Ele atua em problemas grandes ou pequenos, a única coisa que Ele deseja, o único objetivo que Ele tem é que você creia. Que você creia. Que você confie. Que você acredite. Por isso, pega esse seu pequeno problemão, ou esse seu grande probleminha, entrega na mão de Deus. Saiba que Ele se importa. Lembra de tudo que Ele já fez por você e apenas confie que Ele vai cuidar mais uma vez. Para terminar, eu te pergunto: qual é o seu grande probleminha? É uma dívida atrasada há muito tempo, tirando seu sono? É um relacionamento que está com problemas há um bom tempo? É um investimento importante que você precisa fazer e precisa tomar a decisão correta? Um curso ou a faculdade que ainda precisa escolher, uma prova a prestar? Uma desilusão amorosa? Um negócio mal feito que você ainda paga as consequências? Uma perda de algo ou de alguém que ainda te machuca? Qual é o seu grande probleminha? Saiba, Deus se importa. Decida entregar tudo a Ele. Lembre-se, como Ele agiu outras vezes, Ele vai agir de novo. Apenas confie. Para a gente caminhar para o final, quero só mencionar uma experiência. A Nilva, está sentada ali atrás. No primeiro culto, quando a gente terminou essa mensagem, ela me procurou. Semelhante ao que aconteceu alguns sábados atrás. Falou: pastor, o Espírito Santo está me movendo para compartilhar uma história. E ela me falou rapidamente como ela dividiu o grande probleminha dela para Deus. Só para você ter uma ideia como Deus vai até nos detalhes. Ela falou que um dia ela estava muito triste. Ela estava muito mal, muito para baixo. E ela orou a Deus pedindo sei lá o quê. Nem ela sabia exatamente o que ela precisava. Mas ela precisava de algo. Entregou a Deus sem pedir absolutamente nada específico. Aí ela falou que depois de um tempo uma amiga dela ligou. Falou: Nilva, vamos tomar um café junto? E elas foram tomar um café. E ali elas conversaram. E a amiga dela orou por ela. E ela sentiu que aquilo foi importante, mas ela mencionou algo interessante. Falou: pastor, a oração não foi o que mexeu comigo. Né, Nilva? Ela falou assim: o que mexeu comigo é que depois daquela oração, a minha amiga se levantou e me abraçou. E aquele abraço foi tão gostoso, que eu senti como se fosse o abraço de Jesus.
aquilo mudou meu dia. Pequenos, grandes probleminhas que Deus leva em consideração. Se o que você precisa é de um abraço, Deus sabe que isso é prioridade para você. Ele se importa. Se o que você precisa é de uma certeza, um caminho, uma palavra, um valor financeiro, Deus sabe. Deus se importa. Deus age. Deus resolve. Confie na opção dele, no tempo dele. Apenas confie. Saia daqui com essa ideia. Deus não conhece o seu problema. Deus conhece o seu coração. Deus não olha o tamanho do seu problema. Deus olha a quantidade que esse problema ocupa seu coração. Essa é a prioridade que Deus dá. Quero terminar com um verso bíblico. Eu queria que você só escutasse. Salmo 139, verso 1 a 4. Deus falando sobre como Ele conhece o nosso coração. Ele diz assim: Senhor, Davi falando, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Um Deus que conhece seu coração como ninguém. Um Deus que conhece seu coração mais do que você mesmo. Lembre-se, Deus não olha o tamanho dos seus problemas. Deus olha o quanto esse problema ocupa seu coração. Entregue, espere, confie. Vamos terminar cantando? Nós vamos cantar desse Deus de aliança, esse Deus de promessa, esse Deus que não mente, e através das ações dele, nós veremos o impossível acontecer. Vamos cantar? Sei que os teus olhos
Você ora comigo? Senhor Jesus, a gente te louva e te agradece, porque o Senhor não julga como nós julgamos. Que teu nome seja louvado, porque o Senhor não tem os mesmos olhos que nós. Porque a gente tem essa mania de olhar para as coisas e querer determinar o que é digno ou não da sua atenção, o que é grande ou pequeno, quando na verdade a gente não faz a mínima ideia do que vai no coração de cada pessoa. Mas o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor conhece o profundo do nosso pensamento. O Senhor sabe o que nós queremos antes mesmo de pedirmos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E por isso nós sabemos que para Ti não existe probleminha ou problemão. Se está no nosso coração, é prioridade para Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no céu o Senhor não tem um tribunal de grandes e pequenas causas. Que no nosso coração qualquer coisa que tome espaço já te incomoda e já se torna a maior de todas as causas. Por isso hoje o que nós fazemos, em primeiro lugar, é confiar que o Senhor pode todas as coisas, grandes ou pequenas. E por isso que nós fazemos hoje é mais uma vez entregar tudo em Tuas mãos. Mas na verdade hoje a gente não está entregando os nossos grandes probleminhas, nós estamos entregando o nosso coração. Para que o Senhor tome conta, o Senhor ocupe todo o espaço. Que qualquer coisa que venha nos atrapalhar, nós sabemos que já está no Seu controle, já está em Tuas mãos. Nos ajude a confiar que a Sua opção sempre é a melhor. Do Teu jeito, no Teu tempo, é isso que nós queremos. Nos ajude a apenas crer, descansar e esperar. Tudo isso nós louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e Deus possa te abençoar com um abraço, com um sorriso, com uma dívida, não sei. Que Deus possa abençoar os seus grandes probleminhas. Boa semana.